Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA. Diferente porque apostamos em você, trabalhando aqui com mais uma prova do Instituto AOCP, principalmente para os concursos EBSER. Vamos aqui a nossa maratona, né? Essa prova é uma prova da UFES. Bom, nós não vamos fazer todas as questões, selecionei as questões relacionadas à gramática e vamos tentar aqui ver, né, o que vai sair. Marcaram o quê nesta primeira? Olha, nós estamos traçando o perfil do Instituto AOCP e o perfil dele é cobrar uma questão de conjunção. Em toda a prova da AOCP, do Instituto AOCP, você vai encontrar uma questão de conjunção, ou explícita ou implícita, que é explícita, porque ele apresenta claramente. Sim, tem. Vou te explicar, ó. O entrevistador queria que falasse sobre a ciência do fim do mundo, dado que havia apenas publicado o meu livro O Fim da Terra e do Céu. A expressão destacada estabelece relação semântica de... Reparem só. Quando eu falo sobre relação semântica, eu estou falando sobre coesão e coerência. A relação semântica é a relação dos sentidos. As conjunções elas vão estabelecer para nós relações semânticas, que vão dar uma ideia de conclusão, ou de concessão, ou de causa, ou de consecução, ou de comparação. Aí a Andrea me perguntou, na gramática tem assim mesmo? Conclusiva, concessiva, causal, consecutiva, comparativa. Tá lá, tá lá. Olha, minha filha, eu só aprendi a decorar isso pensando o seguinte, são Cs com a letra C. Ah, não, a questão de fórmula eu não lembro, não. O dado que, gente, ó, parece que o Instituto gosta do dado que, porque em uma outra prova também vimos isso. O dado que é uma ideia de quê? Causa. Não é conclusão, não é consequência, não é comparação. A concessão é a ideia de oposição. Concessão é isso. Relação de oposição. Não tem muito para onde correr, não. Letra C é o nosso gabarito. Quarta questão. Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal correta a partir da reescrita livre de passagens do texto. Marcaram qual nesta? Esta aí foi anulada. Foi. Vamos verificar por que foi anulada, né? Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal correta a partir da reescrita livre. A colocação pronominal correta é a colocação do pronome oblíquo átono. O si, sobretudo, tá? Para a gente pensar. A gente pensa no si. Então, você encontra 3 posições, que é a posição de próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, posição antes do verbo. Ênclise, posição cortando aqui a estrutura verbal e mesóclise, perdão, eu falei ênclise, né? E ênclise, a posição aqui final. Normalmente, o que acontece, gente, é a próclise. Próclise é antes. Obrigada, Adri. Ênclise é aqui nessa posição. Normalmente, o que acontece é próclise, ok? Quando é que vai acontecer próclise? Quando nós encontrarmos palavras atrativas. Como eu indiquei para vocês, pelo tempo de análise de provas, vocês vão rever essa aula, porque eu só vou falar, eu não vou escrever. Palavras com poder de atração do pronome, advérbios, conjunções subordinadas, pronomes relativos, pronomes interrogativos,
apesar de a oração interrogativa também ser uma possibilidade de próclise, mas eu estava querendo falar sobre os pronomes relativos, os pronomes indefinidos e os pronomes demonstrativos e palavra com ideia de negação. Esses termos são atrativos. Então, basicamente, vocês procuram esses termos e identificam se pode ou não apresentar próclise, tá? A ênclise vai ser necessária todas as vezes que eu iniciar uma construção. Eu não vou poder iniciar a construção com pronome oblíquo átono. Então, o que vai acontecer? O pronome vai para a posição posposta ao verbo. Mesóclise só acontece com 2 tempos verbais. Os tempos de futuro. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Não acontece com outro tempo verbal. Vamos aqui identificar por que a questão foi anulada. O homem ficou, obviamente, desesperado. Se sentiu traído, olha. Se sentiu, sentiu-se, porque eu não inicio com pronome. Sua fé era a única coisa a que apegava-se diariamente. Estão vendo esse que aqui? Conjunção integrante, subordinada, portanto. Conjunção subordinada, palavra de atração. Olha, gente, advérbio, conjunção subordinada, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo e palavra com ideia negativa. Esses são termos que atraem. Este que, portanto, vai atrair. Esse era o motivo que levava-o. Olha, esse que também. Repita. Não, esse a aqui não é o pronome, não. Não, é só o quê? Que se apegava? Não, é isso exatamente que eu estou falando. Esse se, ele é atraído pelo quê? Então, deveria ser a que se apegava. Esse se fica aqui. Porque esse que atrai. Quando eu chamo aqui, é porque eu tenho poder de atração, tá? A ciência poderia o ajudar a lidar com uma vida desprovida da mágica. Olha, isso aqui é uma locução verbal. Locuções verbais constituídas por verbo auxiliar mais verbo principal, se o verbo principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, tanto faz colocar o pronome aqui, aqui ou aqui. As 3 colocações são possíveis, tá? Como eu encontro aqui no infinitivo, deveria ser ajudá-lo caso estivesse em posição de ênclise. Mas as 3 posições, elas são possíveis. Deu para entender direitinho? Por se tratar de uma locução verbal, em que o meu verbo principal está no infinitivo. Verbo principal no infinitivo é esse verbo aqui, ó, terminado com R. Então, ou no infinitivo ou no gerúndio, tanto faz antes do auxiliar, depois do auxiliar ou depois do principal. Tanto faz. Eu posso dizer a ciência, a ciência poder-lo-ia ajudar a lidar com a vida. Por quê? Porque isso aqui, como é o meu futuro do pretérito, eu teria que colocar mesóclise, mas não vou entrar nessa seara agora. Importante saber que eu posso essas 3 posições. Eu posso dizer poderia o ajudar. Deixa eu ver uma coisa. Só não poderia por causa desse verbo no... Eu analisei somente a locução com... Eu analisei somente o verbo principal, tá? Então, vou retomar aqui a análise. Isso aqui é uma locução, não é? Como locução, eu tenho que olhar como essa locução é constituída. Se ela for constituída por verbo auxiliar, mas verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, eu posso as 3 posições. No entanto, eu tenho que observar se este verbo aqui está no futuro do presente ou no futuro do pretérito.
Porque se estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o pronome não vai poder ficar aqui. O pronome vai ter que ficar em oposição de mesóclise. Porque o que eu falei para vocês? Mesóclise vai acontecer no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Este verbo é futuro do pretérito. Então, se é futuro do pretérito, deveria ficar assim, ó. Poder. Ia ajudar. Não pode ficar nessa posição. Poderia ficar na posição de ênclise em relação ao principal. Ficando, portanto, poderia ajudá-lo. Ou poderia ficar em uma posição anterior ao principal. Ficando, portanto, a ciência o poderia ajudar. Mas não pode esta posição. E só não pode esta posição por quê? Porque o verbo está no futuro do pretérito, e futuro do pretérito ou futuro do presente só permite a mesóclise, ok? Vou lá, tá? Então, essa aqui também não está correta a estrutura. Na letra E, eu encontro essas transformações, a ciência as explica na terra e na vida. Isso aqui, gente, olha... Esse as não está se relacionando com as transformações? Essa vírgula é só porque ele praticamente repetiu o termo. É o que a gente chama de objeto direto pleonástico, tá? Então, o que vai acontecer? Esse as, ele tem alguma palavra que atrai? Antes desse as... Antes do verbo, eu tenho algum pronome relativo, conjunção integrante, pronome demonstrativo, pronome definido? Não. Então, tanto faz estar aqui quanto aqui. Eu posso ter as duas posições. Significa dizer, por conseguinte, que as duas posições são aceitáveis. Não entendi, portanto, por qual razão a banca anulou essa questão. Não deveria ter sido anulada, não. A letra E existe aqui para nós um gabarito, mas a banca anulou. A banca deve ter anulado justamente por causa da letra D. Deve ter havido muitos recursos relacionados à letra D. E por causa disso, eles anularam. Mas não deveria, tá? Quinta questão, vocês marcaram qual? B, C, D, C, mas é D. Em uma devoção à natureza, a expressão destacada funciona como... Bom, devoção... Esse é um ponto que vocês precisam identificar. Desse lado aqui, ou desse lado aqui, mas eu acho que é desse lado, eu vou colocar uma dica bem legal acerca da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, tá? Então, vocês que estão assistindo, basta vocês identificarem. Ao final do vídeo, vai aparecer um ícone com alguns vídeos, algumas dicas que eu costumo fazer. Devoção é um substantivo de que tipo? Concreto ou abstrato? Abstrato. Substantivo abstrato, ele pode ter complemento nominal ou adjunto adnominal. Ele não vai poder ter objeto indireto, porque o objeto indireto é para verbo. Ele não vai poder ter adjunto adverbial, porque adjunto adverbial também é para verbos ou adjetivos, ou um outro advérbio. Ele não vai poder ter o agente da passiva, porque o agente da passiva também se relaciona com o verbo, com uma locução de voz passiva, tá? Então, vai ficar aqui entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Você precisa saber essa diferença para duas bancas, Instituto AOCP e também FGV. Em quase todas as provas da FGV, você vai encontrar uma questão que trata justamente sobre a diferença entre adjunto e complemento. Mas é simples pensar na diferença. A diferença é a seguinte: o adjunto adnominal, o complemento nominal, quando se relaciona com o substantivo, só vai se relacionar com o substantivo abstrato. Complemento nominal não se relaciona com o substantivo concreto.
Encontrou um substantivo concreto, não pode dizer que é um complemento nominal, beleza? Aí, a diferença é que, sendo um substantivo abstrato, ele vai poder ter ou um complemento ou um adjunto. Como é que nós vamos diferenciar? O complemento tem uma ideia de paciente. E o adjunto tem uma ideia de agente. Rose, não entendi. Amor de mãe pelos filhos. Quem está dando e quem está recebendo amor? A mãe está dando amor, então a mãe é um agente. E quem está recebendo? Então, os filhos é um paciente. Significa dizer que nessa construção de mãe é adjunto, adnominal, e os filhos aqui vai ser um complemento nominal. Mas no caso do termo devoção, é uma devoção à natureza. Quem é que está recebendo a devoção? A natureza. Então, a natureza está exercendo uma função de agente ou de paciente? Paciente. Portanto, qual é o nosso gabarito? Saber essa observação aqui faz o que com vocês? Facilita muito a vida, né? Faz o seguinte, Idri, só para a gente conseguir fazer essa prova toda. Veja essa análise. Veja, melhor do que ver essa análise veja a dica de diferença de adjunto ou complemento, que é uma dica bem legal. Eu mando para seu WhatsApp, viu? Diretamente para o seu WhatsApp. Se eu esquecer, você manda um WhatsApp para mim. Nós temos aqui sexta questão. Sexta questão, vocês marcaram qual? É de escola? A. Mas é a letra E. É a letra E. Vou explicar. Respondi ao homem explicando que a ciência não quer tirar Deus das pessoas, mesmo que alguns cientistas queiram. Olha, alguns cientistas querem tirar Deus. A gente vai chamar isso aqui de negativo, né? E a ciência não quer, vou analisar, não dessa maneira. Frase negativa e frase afirmativa, positiva. Então, aqui eu tenho uma ideia de oposição, não tenho? Esse mesmo que, portanto, está introduzindo para mim uma ideia de oposição. A alternativa em que ocorre a substituição correta da oração destacada tem que ser uma oposição. E tem que ser uma oposição que mantenha a mesma referência gramatical no geral, né? Em relação à construção anterior. Respondi ao homem explicando que a ciência não quer tirar Deus das pessoas, ainda que alguns cientistas queiram. E, gente, olha que coisa mais interessante. Como eu tenho uma oposição subordinada, o meu verbo tem que ficar sempre no subjuntivo. Esta construção aqui é uma locução conjuntiva concessiva. Ou seja, é subordinada. Meu verbo tem que estar no subjuntivo. Embora é uma locução conjuntiva. Meu verbo tem que estar no subjuntivo. Quererem também. Vejam que uma simples observação relacionada a verbo. Vamos ficar na dúvida entre duas. Apesar de que alguns cientistas queiram. Apesar de alguns cientistas quererem. Letra E é o nosso gabarito. Sétima questão. Marcaram qual? B, C. Gabarito oficial A. Vamos ver. Essas questões assim, eu não sei não, de objeto, de adjunto, não sei nada. Que
que o levava a retornar todos os dias à estação. Diga. Que informação? Da anterior? É quererem? Não, aí é conjugação do verbo. Perde, não tem esse i, não. Em algumas construções, o verbo querer ganha um i. Em algumas flexões. Mas o verbo querer não tem o i. Entendeu? Olha o que acontece aqui nesta. Essa aí é bem gostosa de fazer. Gente, ó, veja só. Que o levava a retornar todos os dias àquela estação. Quem retorna a algum lugar. Para ser objeto, tem que ser coisa. Não pode ser lugar, não pode ser tempo, não pode ser modo, não pode ser causa. Tem que ser algo ou alguém. Então, ele retorna a um lugar. Aquela estação é um lugar. Se eu tenho um lugar, isso aqui é um adjunto adverbial. Letra A. Reparem, não pode ser a letra B, porque retornar, aquela estrutura está se ligando a um verbo. Ele está se chamando aqui na letra B de complemento nominal. Não pode ser adjunto adnominal, porque esse adnominal aqui do adjunto adnominal se refere a um substantivo. Significaria dizer que a estrutura está com substantivo. Não pode ser objeto indireto, porque ali é lugar, não é coisa. Não pode ser objeto direto, porque ali não é uma coisa, é um lugar. Então, nós só temos a possibilidade da letra A. Belezinha? Para ser complemento, para ser objeto, tem que ser algo ou alguém. Preciso. De algo ou alguém. Como? Não esqueçam. Faço. Faço algo ou alguém. Pego algo ou alguém. Não viu que todo verbo que eu pensava vai dar uma insinuação depois de eu comer, né? 8ª questão. Assinale a alternativa em que o segundo fragmento substitui adequadamente, do ponto de vista semântico e gramatical, o primeiro fragmento. Vocês marcaram qual? É a letra A. Temos que ensinar a dimensão espiritual. Temos de ensinar a dimensão espiritual. Olha, aqui ele pega justamente esse que não é considerado norma culta. Esse de que é considerado norma culta. Eu vou colocar aqui do ladinho o link para essa observação, tá? Porque é muito interessante. Temos de. Agora, hoje em dia, a maioria das pessoas utilizam temos que. E os gramáticos, eles indicam. E, rapaz, isso aí a gente podia entrar. A gente pode entrar com o recurso, porque os gramáticos, os linguistas indicam que indicar temos que é menos obrigatório do que indicar temos de. Essa observação é muito cobrada na ESAF. Você acredita? Repita que eu vou mandar partir minha dor de cabeça. Temos que e temos de. A norma culta indica o temos de. Ok? Só que hoje os gramáticos validam as duas construções, colocando uma ressalva, no entanto, na sua utilização. Uma ressalva que está no campo semântico. Os linguistas apresentam que, em termos de obrigatoriedade, quando a pessoa escolhe dizer temos que, ela se dá menos obrigação do que o temos de. Por exemplo, temos que lavar a casa. Temos de lavar a casa. Então, esse temos de lavar a casa dá uma ideia de que você tem muito mais obrigação de lavar a casa. Então, como existe este parênteses relacionado a essa construção, isso aqui poderia ser colocado com recurso. Ela valida essa observação. Ela valida essa observação. Ela não diz que está errado. Não. Ela, quando pergunta sobre essa estrutura, ela pergunta sobre essa questão semântica. O gabarito oficial é a letra A, mas é uma coisa que a gente pode entrar com recurso póstumo. Anos atrás, por
há alguns anos.